Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Deus sabe o que de fato nos aguarda daqui até o dia das eleições, né? Nunca tinha visto o que está acontecendo agora com praticamente um envolvimento dos poderes na campanha eleitoral. Nunca tinha acontecido ministros do Supremo Tribunal Federal soltarem um bandido condenado, depois retirarem as condenações para que ele possa se dizer inocente. A expressão de centenas de milhares de informações falsas com o objetivo de confundir o eleitorado da parte deste senhor, que na verdade eu estou falando de Lula, e nenhuma providência por parte da Justiça Eleitoral. Qualquer manifestação de qualquer dos outros candidatos, principalmente do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, atual presidente da República, será tida como uma fake news por esses mesmos elementos do Congresso, aliás, do Supremo Tribunal Federal. Agora, nós estamos vendo o ataque da mulher do Lula, da senhora Rosângela, à primeira-dama Michele Bolsonaro. E associado a isso, o ataque de um outro elemento da esquerda, que vem a ser o Randolph Rodrigues, do Rede Solidariedade, que é um dos coordenadores da campanha do malfeitor de Garanhuns. Bom, eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. E vamos ao vídeo. Eu vou chamar você aqui nessa câmera. Eu posicionei aqui o nosso netbook exatamente para ler a matéria, tá? Eu quero mostrar para você inicialmente o ataque da Janja à primeira-dama Michele Bolsonaro. A esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, veja como é que a imprensa trata. Rosângela Silva, mais conhecida como Janja, rebateu os ataques feitos pela primeira-dama Michele, em que ela critica o petista Lula por aparecer em um ritual de religiões de matrizes africanas. Veja bem, não houve da primeira-dama nenhum ataque à Janja. Não se tem absolutamente nenhuma presença de Janja na campanha eleitoral que seja questionada pela Justiça Eleitoral. A primeira-dama Michele Bolsonaro sequer pode participar da campanha do marido, por determinação expressa da Justiça Eleitoral, mas a Janja pode. Então vamos lá. Segundo ela, por meio de uma publicação no Twitter, Janja disse o seguinte: eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Como é que a pessoa pode interpretar a existência de Deus numa figura que comandou o roubo, ou roubou diretamente 200 bilhões de reais de uma nação já empobrecida por anos de usura e de usurpação? Como é que se pode falar, como é que se pode ter coragem de falar no nome de Deus diante dos crimes praticados pelo PT em todas as instâncias de poder que ele exerceu? Desde um simples mandato de vereador até a presidência da República através do senhor Lula, da senhora Dilma e pelo aparelhamento do Estado brasileiro, conforme a gente pode ver através de manifestações da alta corte do país. Ela completa dizendo: não importa qual a religião e qual o credo, a minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios. Olha, primeiro de tudo, qual religião e qual credo realmente não importa, isso está na Constituição Federal, as pessoas têm todo o direito, têm toda a liberdade de praticar a sua religião, como também temos o direito da livre manifestação do nosso pensamento, que eu acredito que seja por aí a discussão, tá? O que a senhora Janja quer é impedir que a primeira-dama, intimidar a primeira-dama para que ela não manifeste a livre expressão do seu pensamento, como de resto é o que se quer fazer com o atual presidente Jair Bolsonaro. Mas ela prossegue. E eu prossigo também aqui na minha análise. A vida minha e do meu marido sempre serão pautadas. Veja bem, eu não sei há quanto tempo ela conhece o Lula. Eu sei que o Lula nunca se pautou por nenhum princípio de respeito, de amor, de solidariedade. Nunca, em nenhum momento. Basta você ver, qualquer discurso que ele manifesta é um discurso de ódio. Nós podemos trazer aqui rapidamente 3 exemplos. Quando ele ataca as cores da bandeira do Brasil, quando ele ataca a família brasileira que vai às manifestações do 7 de setembro, apoiar a convocação do presidente Jair Bolsonaro, porque ele acha que isso é um desplante, é um ataque à democracia, mulheres, mães de família, pais, avó, pessoas de idade relativa, com seus netos, com seus filhos, famílias inteiras. Ele diz que são organizações criminosas comparáveis à Ku Klux Klan, que ele chama de Ku Klux Klan, que é uma das maiores e piores organizações criminosas do planeta.
Eu já disse e volto a repetir, o Lula entende bem de organização criminosa. Então, como é que a Janja vem dizer que ele sempre se pautou? Eu acho que ela talvez conheça esse lado público do Lula, como a maioria das pessoas conhece, não é? Aquele lado da propaganda que foi construída ao longo dos seus governos e que deu a ele aquela grande aceitação popular, a propaganda do Estado que se comportou como um Estado tirânico, como o Estado de Getúlio Vargas, o Estado Novo. E aí essa foi a manifestação da Janja. Agora, por que a Janja fez essa declaração? Porque a primeira-dama compartilhou um vídeo publicado nas redes sociais de uma vereadora chamada Sonaira Fernandes, do Republicanos, e nesse vídeo o ex-presidente aparece sendo abençoado por mulheres de religiões africanas. E aí a vereadora disse o seguinte: Lula já entregou sua alma, disse a vereadora. E a primeira-dama usou a publicação da parlamentar para tentar também atacar o petista. Isso pode, né? Eu falar de Deus não pode. Realmente é impressionante, né? A primeira-dama foi impedida de participar dos eventos do marido, porque ela vai para os eventos do Bolsonaro para falar de Deus, para falar sobre religiosidade, para se manifestar dessa maneira. E aí realmente é um questionamento válido, quando ela diz que o Lula pode participar de qualquer religião. Isso aqui não se está discriminando a religião de matriz africana, aqui se está questionando exatamente a legalidade e a justiça ou injustiça de uma determinação que proíbe uma senhora de participar do evento político do seu marido. A primeira-dama fez outras considerações, evidentemente, que desagradaram profundamente os petistas, que desagradaram profundamente a senhora Janja e principalmente ao senhor Lula, que para não ser acusado, né, daquilo que ele costuma acusar os outros, ele pediu para a mulher falar no nome dele. Acho mais que talvez por covardia, porque ele poderia ter dito, olha, não use a sua mulher para me atacar, qualquer coisa assim, embora eu acho que a primeira-dama Michele não precise de autorização de ninguém, como a Janja precisa, porque até recentemente a senhora Janja, ela tinha sido proibida de se manifestar nas redes sociais, na campanha do marido, pelo próprio Lula, porque as pessoas acham que ela não tem a noção do que seja o PT, como o próprio Lula não tem. As manifestações dele são coisas ridículas, patéticas. O cara que critica a classe média porque as pessoas estão porque tem mais de uma televisão, seria ostentação. A pessoa que critica a organização familiar brasileira porque participa de uma manifestação democrática, como é a questão do 7 de setembro. E aí eu vos pergunto, né, qual o problema que tem na primeira-dama participar dos eventos políticos ligados ao presidente Bolsonaro? Isso aí é medo da questão do voto que ela possa carrear, do elemento evangélico, e que o senhor Lula talvez não tenha a mesma capacidade de carrear do elemento das religiões de matriz africana? Será que é por isso o receio? A influência que um exerce e que o outro não tem, digo a influência benéfica de gerar seguidores através da palavra de fé, da palavra de carinho, da atitude, né, da atitude que dignifica a palavra, como diria Santo Antônio, né? Quando o exemplo fala, a palavra cala. Muitas vezes o governante, eu já vi mendigos, já vi pessoas de rua, já vi pessoas extremamente pobres afirmarem isso. Muitas vezes o governante peca pelo excesso de propaganda, por dizer coisas que não fez. Tiramos 40 milhões de pessoas da miséria e nós temos hoje 64 milhões de pessoas endividadas por conta das políticas nefastas do governo Lula. Então espera-se algum tempo e a partir desse tempo que se espera, aí você chega ao momento de tentar passar uma borracha por cima de tudo aquilo. Mas olha, nós não temos apenas o ataque da senhora Janja, a primeira-dama Michele Bolsonaro, nós temos também o ataque de um senhor chamado Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, ele fez críticas a Michele, que foram inclusive já respondidas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. O que é que ele disse? Independência não foi feita por princesas, está aqui no jornal Correio Brasiliense, por princesas bem comportadas. Ele inclusive chega a aplicar uma descompostura na própria Janja, né? Porque quando ele diz que a Michele é uma pessoa bem comportada, ele está desdizendo as afirmações da senhora Janja de que a senhora Michele seria uma pessoa agressiva. Mas olha, vamos ver o que é que ele disse aqui nessa matéria do Correio Brasiliense, se eu conseguir abrir esse jornal, né? Se eu conseguir
Tá aqui. O senador Randolfo Rodrigues relembrou a história da independência do Brasil durante seu discurso na cerimônia do Congresso Nacional em homenagem ao bicentenário do 7 de setembro. Ele é historiador e citou mulheres que se destacaram nesse processo e afirmou que a independência não foi feita por princesas bem comportadas do lar. Ou seja, a primeira-dama Michele Bolsonaro não seria uma mulher bem comportada, ou, aliás, não seria uma pessoa adequada por comandar uma revolução por ser uma princesa bem comportada. Eu acho que é uma tentativa de intimidação, mais uma tentativa de intimidação. Foi um processo, sobretudo, liderado por mulheres. Mulheres que não se resignaram aos papéis de princesas bem comportadas do lar. Aliás, a única princesa que teve foi regente e liderou o processo de independência, conduzindo o Conselho de Ministros e recomendando a ruptura ao príncipe regente Dom Pedro. Maria Leopoldina não se acomodou e foi protagonista da independência. Maria Leopoldina era uma princesa bem comportada, era regente do Brasil, juntamente com seu marido, o príncipe regente Dom Pedro I, e ao que se sabe, ela era uma senhora estudada, que falava 6 idiomas, que inclusive teria lições permanentes de história, de política, e foi ela, inclusive, que assinou a Declaração da Independência no dia 2 de setembro de 1822, que dali a 5 dias seria proclamada por seu marido Dom Pedro I, que é o nosso imperador, né? Primeiro, inclusive o coração esteve até recentemente aqui no Brasil e que foi atacado por elementos da esquerda. Então, o senhor Randolfo Rodrigues ataca a primeira-dama Michele, recebe uma resposta, como é que eles costumam dizer, uma invertida do deputado Eduardo Bolsonaro e demonstra mais uma vez o fiasco que é o comportamento dessas pessoas de esquerda, mesmo na oposição. E eu fico pensando se eles voltam ao governo com toda a sede, com todo o ódio que eles estão alimentando ao longo desses anos de afastamento. O que não será deste país? Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e indique esse vídeo para 3 amigos através do WhatsApp, tá bom? É um pedido que eu lhe faço. Um grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.